Boa noite, a gente aqui é do grupo 17 e vamos apresentar aqui nossa solução para o Datatom, que tinha por objetivo criar um modelo, um sistema de recomendação, lidando com o princípio do cold start, que são usuários que têm poucas informações, e então a gente conseguir recomendar alguma coisa para ele, e o princípio da recência, que são os pesos mais fortes para as informações mais recentes. No nosso sistema aqui, a gente estruturou ele modularizado, então temos algumas pastas aqui. Na pasta app, a gente tem todos os arquivos da nossa API, dos modelos em si. Na parte do workflow, a gente tem ali os nossos arquivos de treinamento dos dois modelos, tanto do TF e DF, quanto do LightFM, e tem ali dois arquivos de Docker também, porque como o LightFM ele não roda no Windows, a gente precisou criar aí a container para poder treinar ele, utilizando ali o build do LightFM, né, o SH para fazer esse treinamento, e logo embaixo já tem o SH ali também para subir a API lá na AWS. Então, justamente sobre essa parte da AWS, tem essa parte do Docker aqui, tem o Dockerfile também, só que agora da nossa API na AWS, para poder montar a imagem lá. E logo em seguida tem ali nossos arquivos de treino e de itens, que a gente deixou mais o link ali deles, porque eles são muito pesados, não deu para subir no GitHub, mas a gente deixou ali a estrutura da pasta bonitinho, como a gente deixou planejado. Também tem dois requirements ali nos nossos arquivos, um deles para a API e o outro para os modelos em si. Tá? Agora, abrindo ali a nossa pasta de workflow, a gente tem aqui nossos arquivos de treinamento do modelo, né? A gente decidiu usar os dois modelos, então tem o LightFM e o TF-DF. A gente primeiro verifica se o usuário ele tem um histórico, né? E aí, dependendo se ele tem ou não, a gente usa um modelo diferente. Então, o TF-DF é para lidar com esse cold start, que são esses usuários que não têm muito histórico, são usuários novos ali na plataforma. E a gente começa aqui com o treinamento dele fazendo a leitura dos arquivos, né, daqueles arquivos todos que a gente recebeu de vocês. Depois a gente já vai ali para a parte de processamento dos dados e refinamento. Então, nessa parte aí, a gente utiliza aí a técnica de PNL, né, para fazer a tokenização das palavras. Então, assim, as palavras que elas sejam muito parecidas, né, a variação de uma palavra, elas são interpretadas igualmente. Além disso, a gente remove também palavras que podem gerar falsa interpretação, né, então, dia da semana, palavras muito pequenas que podem aparecer em contextos completamente diferentes e não necessariamente tem a ver com o tema da matéria, né. Então, é importante ali nessa parte. Além disso, também a gente aplica a questão do decaimento, então as palavras que elas aparecem em textos muito antigos, elas já não têm mais tanto peso quanto a palavra que apareceu agora recentemente. Então, a gente já faz o treinamento do modelo ali com o conteúdo da matriz, né, que ela é gerada ali nessa parte de cima do processamento, e para isso a gente seta aí alguns parâmetros para a nossa vetorização, né. Então, esse primeiro parâmetro, ele é uma escala que diminui o peso dessas palavras, justamente ali para a questão do decaimento. O segundo parâmetro, a gente setou ele como 1 e 2, porque aí ele pega palavras que elas estão sozinhas e as palavras em dupla. Então, por exemplo, polícia civil. Então, ele pega só polícia, pega polícia civil. Ele faz esse uso das palavras em duplas. O terceiro parâmetro ali a gente setou como 3.000, porque ele analisa as 3.000 palavras mais usadas, né? E de cada um dos textos. Esse quarto parâmetro, ele só vai considerar palavras que aparecem em pelo menos 3 textos. O quinto parâmetro, ele vai ignorar as palavras que aparecem em mais de 75% dos textos. E o último ali é justamente para remover as palavras que não agregam significado. Então, a gente já lê a matriz, gera a matriz, usa o texto filtrado e depois já termina aí de treinar o nosso modelo. E quando ele termina, ele gera aí 2 gráficos para a gente, tanto o gráfico com os 20 ali termos mais usados e o gráfico de decaimento. Tá? Então, a gente vê ali que ano foi uma palavra muito usada, depois notícia, vídeo, e quanto a palavra é mais usada, é menor o valor do IDF dela. E aí, assim ficou o nosso modelo TF e DF. Agora, falando do nosso modelo do LightFM, a gente fez aí de uma forma parecida, né, carregando os dados, processando e depois treinando, mas essa parte do carregamento a gente aproveitou o modelo TF-DF, né? Ele já faz uma estrutura de matriz, então ele carrega os dados, ele lê as iterações e features dos itens e faz esse mapeamento do modelo TF-DF. Pega essa matriz e deixa tudo isso mapeado.
Depois a gente processa os dados em chunks. O que são chunks? São partes, a gente divide esse processamento em partes, porque a gente tem um volume muito grande de dados, e aí para não ler todos esses dados de uma vez e processar tudo de uma vez, que isso gasta muita memória, a gente processa em chunks, então você divide isso em blocos de processamento para ir aos poucos aí, sem desgastar muito a máquina. Depois desse processamento, a gente treina o modelo, então a gente usa um treinamento incremental, né, como eu tinha falado, dividido, né, aos poucos, indo atualizando o modelo também, né, ele tem esse feedback, ele vai retreinando o modelo, e ele tem esses parâmetros de perda, ele otimiza a ordenação dos itens e faz com que os mais relevantes eles fiquem no topo da lista. Esse learning rate, ele controla a rapidez com que o modelo se ajusta aos dados durante o treinamento. O item alpha, ele atua como uma regularização para os itens, ajudando a prevenir o overfitting. E o random state, ele garante a reprodutibilidade, né? Então, se você depois treinar com o mesmo random state, você consegue voltar para o mesmo estado que a gente treinou. Depois que ele faz todo esse treinamento, ele faz aí a reordenação das features. Ele reorganiza os vetores dos itens para alinhar com o mapeamento criado pelo LightFM. Então, ele pega todas aquelas informações lá do TF-DF e ele reordena aí, mapeando com o que foi criado pelo LightFM. Então, o modelo acaba aproveitando o outro. E aí, por fim, né, eles geram o arquivo PKL e a gente sobe esse arquivo PKL lá na parte da Artifacts. Como os modelos eles ficaram grandes, a gente também não conseguiu subir no Git, a gente deixou um link para o Drive para poder baixar e conseguir reproduzir aí na máquina de vocês a aplicação completa. Aqui agora mostrando um pouquinho como é que fica quando a gente roda esse treinamento, né? A gente sobe ele lá no Docker, né? Para rodar no Docker, porque ele tem a limitação de não rodar no Windows. Então a gente, como tinha explicado lá no início, a gente criou todo esse container para poder rodar ele e treinar ele no Docker. Aqui tem todos os chunks sendo treinados ali, foram 116 no total. E por isso que tem aqueles arquivos a mais ali, né, de Docker Compose e Dockerfile dentro da parte do workflow, que é justamente só para o treinamento do LightFM. Aproveitando aqui agora que a gente falou ali do nosso container, esse aqui é o outro, é o script de deploy, né, que a gente tinha comentado antes também. Ele cria uma imagem no Docker, carrega as credenciais para fazer o login, cria o container, a teste do serviço, que é a API que a gente vai demonstrar no final, né, e retorna para a gente o IP que a gente precisa para fazer a nossa requisição lá quando a gente for testar a aplicação. Aqui na AWS a gente consegue visualizar o serviço rodando e informações de memória, CPU e tudo que a gente costuma ver aí. Na parte de rotas ali, no recommendation, a gente faz, é o local onde a gente vai, de fato, fazer a seleção ali de qual modelo a gente vai usar para fazer a recomendação. Então, primeiro, ele verifica ali se o usuário ele tem histórico ou não, e aí, quando o usuário ele não tem histórico, ele utiliza o modelo TF-DF, né? E se o usuário ele tiver histórico, aí sim ele vai lá para o LightFM, né? Então, tem o else ali, caso o usuário já tenha histórico. Então, a gente faz essa verificação se o LightFM ele conseguiu gerar uma recomendação válida, e aí, se ele não conseguir, a gente ainda tem esse fallback aí para fazer com o modelo TF-DF de novo, né? Então, se nenhuma recomendação for válida, ele volta lá para o modelo anterior. Por fim, aqui o nosso arquivo main faz o carregamento dos modelos. Então, tanto do TF-IDF quanto do LightFM, a gente carrega aqui no nosso arquivo main. Agora a gente pode fazer um teste aí da nossa API, né, do nosso sistema de recomendação. E a gente vai fazer aqui um teste, primeiro, o sem histórico, né? Então, a gente vai pegar um usuário ali, vai fazer uma chamada para ele, usando aqui o Postman, e a gente vê que ele tem algumas recomendações aqui para os usuários, tá? E se a gente passar um histórico ali, então a gente passar uns IDs de algumas notícias aqui que a gente já deixou reservado, você vai ver que ele vai mudar as notícias de recomendação. Então, aí o nosso sistema ele usou um modelo para fazer a recomendação do usuário sem histórico e ele usou outro modelo ali para fazer a recomendação do mesmo usuário, só que o usuário dessa vez tinha histórico. Então, as notícias aí já foram separadas. Bem, esse aqui foi o nosso sistema de recomendação. Espero que tenham gostado aí.